Boa noite, pessoal. Hoje nós temos o prazer de estar com a Maiana Nussbacher. Não sei se eu falei certo, eu falei certo, Certinho, né? E ela certinho. vai fazer uma apresentação sobre a Bienal de Veneza. Ela esteve lá, passou 4 dias lá, olhando e analisando, e ela vai passar para a gente aqui a visão dela, de como é que foi, né? E, Maiana, por favor, daria para você se apresentar primeiro, o pessoal te conhecer, tá bom? Daí Ah, você toca a apresentação. Obrigado, hein, por obrigada. você topar vir aqui e dar esse apoio aqui para o nosso grupo. Um abraço. Não, muito legal. Primeiro, boa noite. Eu me chamo Maiana Nussbacher, eu sou artista plástica, eu sou formada em artes plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado, atuo na área há mais de 25 anos, já fiz vários cursos de crítica de arte, de artes contemporâneas do mundo. Eu amo arte, respiro arte, e vários cursos também de técnicas diferentes. Eu eu falo que eu sou uma artista bem eclética, mexo com vários materiais, desde pintura, escultura, vidro, cristais, poliestireno, ferro, cobre. Essa escultura aí que está nessa foto é em cobre. Mas eu não vim falar de mim, eu vim falar um Uhum. pouquinho da Bienal. Eu estive com os meus dois filhos mais velhos, eu tenho 3 filhos. O meu caçula ficou muito bravo que não foi, mas ele tinha prova, não deu para ir. E eu vou falar um pouquinho assim, quase vocês vão viajar comigo na Bienal. Eu fui convidada para fazer essa apresentação para vocês logo depois que eu voltei. E quando eu vou, tanto em museus, exposições, galerias, para mim é muito importante fazer o vídeo, porque o vídeo mostra o todo e mostra os detalhes e tamanho, composição. Então, isso para mim é muito mais consistente do que simplesmente uma foto estática da obra. Então, o que vocês vão ver são vídeos pequenos, bem curtos. Espero que vocês não achem chato, porque é o material único que eu tinha. E a maior parte desses pequenos vídeos, bem curtos, eu estou explicando, porque eu tenho muitas pessoas que me pedem. E eu tenho também no meu Instagram, que eu falo sobre a arte, muita gente estava me seguindo nessa viagem, então espero que vocês gostem, tá? Vou começar agora. Essa Bienal é a de número 60, tá? Primeira vez que, e mais ainda, um brasileiro, que é o Adriano Pedrosa. O Adriano Pedrosa. Ó, tem algumas coisas que eu vou pegar minha cola, tá? Porque eu não consigo decorar fácil. O Adriano Pedrosa, ele é ensaísta e diretor artístico do MASP desde 2014. Ele foi o co-curador da 27ª Bienal de São Paulo. Ele é o curador responsável do Museu de Arte da Pampulha. Ele é formado em Direito pela URJ e pós-graduado em Artes Visuais e Curadoria. Nessa Bienal, ele ressignificou a palavra, o conceito de estrangeiros. O que essa Bienal tem de diferente de todas? Primeiro, não sei se as pessoas estão familiarizadas com a Bienal. A Bienal é como se fosse as Olimpíadas do mundo das artes, tá? Ela tem uma tendência direta no mercado das artes pelo mundo. Ela revela artistas fundamentais para os debates culturais ao redor do mundo todo. Tanto é que, para quem for depois numa arte basel, com certeza vai ver coisas baseadas no tema da Bienal de hoje. O tema dessa Bienal é Foreigners Everywhere, estrangeiros ao redor do mundo. O foco está nos deslocamentos humanitários, além da percepção daqueles que se sentem forasteiros em seu próprio território, a exemplo de comunidades indígenas, LGBT+, negros e todos aqueles que fogem ao padrão branco, heteronormativo, eurocêntrico e patriarcal, tá? Nessa Bienal em especial, o Adriano Pedrosa escolheu 332 artistas. Dentre esses artistas, 55% estão mortos. É a primeira Bienal que tem mais artista falecido do que vivo. Bom, a Bienal é dividida em dois espaços: o Arsenale e o Giardini della Biennale. É tudo muito grande.
Eu não consegui ver tudo, tá? Nesses 4 dias. É muita coisa, é muita informação. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês baseado no que me interessa mais. E espero que vocês gostem. Eu vou te falar um pouquinho. O que é o Arsenale? O Arsenale era um complexo de estaleiros e arsenais agrupados da cidade de Veneza. E lá se produziam os navios e embarcações que conferiam a Veneza o poder naval que dava fama e poder durante parte do meio do segundo milênio depois de Cristo. É um lugar bem grande, é como se fossem pavilhões grudados, um colado do outro, e estava vazio, e eles resolveram fazer lá uma instalação gigante de arte. Tá? O arsenal, vou mostrar. Eu acho que o ideal é eu mostrar o vídeo para eu não ficar falando repetitivamente, e daí eu dou umas pinceladas com algumas coisas que eu sei sobre os artistas, outras que eu pesquisei, tá bom? Qualquer coisa vocês falam. Essa obra tá exatamente assim que você entra no Arsenale. É a primeira obra, é uma das mais importantes, é a que recepciona. Essa obra do Inca Canibale, ele usa muito esses tecidos africanos. Aqui é como se ele estivesse mostrando um alienígena na pele. E tudo isso que ele está carregando é sobre o peso de ser um imigrante não lugar para ser. O Inca Shunibari é um artista que nasceu em Londres, mas viveu na Nigéria. Ele fez uma exposição muito interessante em 2015 aqui no Ibirapuera, no Museu Afro. Não sei se alguém teve a oportunidade de ir. E ele trouxe uma das obras icônicas dele, que se chama The British Library, que é essa aqui. Essa foto, em especial, está na Tate Gallery, tá? Mas é a mesma obra que ele trouxe para o Museu Afro. As fotos que tinham do museu não estavam tão bacanas, e essa eu achei bem legal. O que ele faz? Deixa eu abaixar aqui. Ele pega 6.225 livros, ele encapou esses livros com esse tecido, que é um tecido africano de batik, que tem uma técnica que faz, e nas lombadas desses livros ele colocou nomes de pessoas que foram muito importantes para construir a Grã-Bretanha. Então, nomes de imigrantes, de migrantes e também de pessoas que eram contra a imigração. Tá? Então, ele fala, os livros apresentam os nomes de figuras proeminentes que em diversos momentos se opuseram à imigração. E também consiste em, deixa eu pegar aqui, lombos de... tem nomes de Winston Churchill, Príncipe Philip, dentre vários outros. Então, ele está falando sobre colonialismo, neocolonialismo, sobre a luta das pessoas para serem vistas e dentro de um país que não seja o seu. Então, ele é o primeiro. Na segunda sala, que é uma sala gigante, eles convidaram um grupo coletivo de mulheres aborígenes da cultura maori, tá? São da Nova Zelândia, para fazerem essa obra. O que elas fizeram? Elas estudaram tapetes e tecidos da cultura maori e cultura taonga maori para criar alguma coisa muito diferente. É um espaço gigante, eu vou mostrar. Essa obra é produtiva de boa na obra da Nova. E eles usaram alguns instintos e tem a ver com a iluminação do escuro. É muito interessante, porque elas foram extremamente criativas. Não, elas deviam ter uma verba pequena. Geralmente, esses artistas que vão para a Bienal, eles precisam arranjar dinheiro para pagar. A Bienal não paga. Tá? Isso é importante. Às vezes o país ajuda e às vezes precisa de patrocinadores para fazer. Tá? E elas fizeram essa arte. Não sei se vocês estão ouvindo aqui que tem o cara vendendo curau. Não sei se está aparecendo. Elas estão falando justo sobre essa obra porque elas querem que os trabalhos dos ancestrais, que eram esses tapetes, os tecidos, acabem contando um pouquinho sobre o que elas têm feito hoje. Tá? Tem muito disso de ancestralidade
nessa Bienal. Essa obra que eu vou mostrar agora foi feita por um grupo de artesãs, costureiras, autodidatas, que chamam-se Bordadoras da Isla Negra, no Chile. Essa obra em especial estava no prédio da UNCTAD, no Chile, e quando Pinochet tomou posse, ela sumiu, desapareceu. E em 2019 ela voltou e agora está sendo exposta. Vou mostrar um pouquinho dela. Ela é gigante, gigante, é uma tapeçaria. E a linha, os tecidos e objetos que elas costuravam para colocar nessa tapeçaria foram todos doados pelos habitantes dessa ilha, que é Isla Negra, e retrata as cenas do dia a dia deles. Eu tenho um pouquinho mais para frente. Ó, vocês vão ver que às vezes elas costuravam sacos, tem boné costurado. E olha, só para vocês terem uma ideia da dimensão do que é. Olha que gigante que é. É isso aqui, tá vendo? Ó, um boné e um pouco dos detalhes. É muito rica essa tapeçaria. Então, tinham contos, tudo que eles... eles são muito pobres. E tudo que os habitantes davam, elas usavam. Essa Amy Whitehorse, eu vou falar um pouquinho e eu complemento. Não está... Bom, acho que não sei se está com som ou não. Essa artista é uma artista indígena, tá? E ela ficava mais perto dessa região de Navarro, nos Estados Unidos. Eu acho que, se eu não me engano, é perto do Grand Canyon. E ela foi ensinada desde pequena que, quando uma pessoa estava doente, ela precisava da natureza e do belo para se fortalecer e ser curada. E ela retrata, nas paisagens dela, cenas das terras dos ancestrais, de fontes de água, às vezes de sementes, tudo que leva ela a se conectar com os antepassados. Daí eu até escrevi um pouco mais. Ela vivia antes bem isolada numa região dos Estados Unidos. Ela cresceu com essa mentalidade, né, de que precisa do belo para curar. E ela procurou detalhes de água e das terras de seus ancestrais e na profunda conexão das mudanças das estações do ano na terra de seus antepassados. E no inverno, ela vivia muito mais fechada e, quando dava para sair, porque lá devia ser muito frio, ela já ia outdoor. Muitas dessas tintas são terras, tá? Que ela produz. E o que está acontecendo hoje? Essas terras dos ancestrais estão sendo empresas de mineração e de gás, infelizmente, estão remoendo e mexendo nas terras. Então, tem pessoas hoje que estão lutando para preservar isso. E ela, através das obras, que também são grandiosas, ela está batalhando para ver se consegue parar com essa extração. Mas são muito bonitas as obras. Esse é um outro artista libanês. Olha, eu vou retratar um pouco a artista libanês, que chama Omar Mesmar. Ele retrata de um jeito tão mudado sobre cenas políticas do Líbano e relacionamentos LGBT também. Essa cena em especial desse mosaico, gravam ela. Então, o Omar Mesmar é um artista libanês, tá? E por que ele utiliza de uma técnica tão antiga? Porque há alguns anos atrás ele estava na Síria, no governo do Bashar al-Assad, e estavam tendo bombardeios. E pessoas de um devido museu, eu não me lembro do nome, e acho que ele não escreveu, estavam arriscando suas vidas para protegerem as obras dos museus e, principalmente, os mosaicos que lá estavam.
E aquele que eu falei para vocês gravarem, ele retratou 2 arqueólogos que estavam arriscando suas vidas para fazer, colocar esses sacos de areia na frente para não estragarem um mosaico de Hércules que estava ao fundo. Então, ele resolveu colocar assuntos políticos, assuntos homoafetivos, que incitam o governo, com essa técnica milenar, ancestral, aí. E daí, essas bordas servem como delimitador. Desde antigamente, e ele usa exatamente igual nas obras dele. Essa é uma outra artista, ela chama Dana Avartani. É bem interessante também. Essa obra bem grandiosa é da Dana Avartani, é uma artista palestina que usa seda embebida em especiarias e a ideia é como se fosse curar as feridas e tudo o que aconteceu de terror nos atentados, nas guerras e até, infelizmente, hoje, o que está acontecendo. Essa artista, a Dana Vartani, ela rasgava essa seda e ela costurava, ela remendava, ela aprendeu essa técnica, tá? E todas elas são banhadas em especiarias que têm um processo, algum efeito de cura. É uma coisa bem grandiosa também. Tá tudo certo até agora? Tá dando para ouvir, entender? Porque alguns vídeos são mais baixos, né? Tá Tá dando, bom. sim. Tá Tá dando. muito Tá cansativo? ótimo, tá Não? bom. Tá bom. Tá dando certo, sim. Essa também é muito interessante. Ela chama Quiluange Quiarrenda. A artista é Quiluange Quiarrenda e ela é de Angola, Luanda, e ela pega as grades que tinham na cidade dela, que protegiam as pessoas internamente, e coloca nos trabalhos. Então, vou falar um pouco mais sobre Aqui, com as mesmas grades geométricas, mas em branco e preto, sendo que não são mais as grades, mas só os desenhos. E dá uma sensação de mais permeável com a paisagem, e não tão de proteção. E ela tem uma escultura logo em seguida, que ela pegou as grades de vários desses lugares que hoje não precisam mais e fez. É interessante, porque é aquela proteção, às vezes, como se a gente tem aqui, né? Favelas, e as pessoas que moram próximas às favelas têm essas grades que você está se protegendo, e agora ela fez isso de ser mais permeável, de você poder sair, respirar, ter um pouco mais de igualdade, sabe? Esse é um artista brasileiro, goiano, é o Dalton Paula. A série de pinturas é do Dalton Paula, um artista goiano, jovem, que retrata pessoas que antes não tinham acesso ou que não tinham interesse em pintar e retratar eles. Olha que interessante. Ele deixa o vazio também no meio dos figuras. Muito bonito. Vou mostrar um pouquinho mais dos outros. Dourado. E são pinturas em grande escala, e muitas vezes repartidas em 2 pedaços. Dá para ver que tem uma divisória, tá vendo? E são bem grandes. E é legal, né? Porque é um artista goiano aqui na Bienal, um espaço bem importante. Outra coisa muito interessante que a Flávia me passou é que o Dalton... Só falar uma coisa, eu esqueci de mencionar. Essa Bienal, eu fui com a Flávia Jimenez, ela é a minha curadora, ela mora na China, em Xangai, e a gente se encontrou lá. Então, muitas das coisas que eu falei, ela também tem um background enorme, tá? Então, tem todo esse embasamento de uma super curadora. Com Paula, ele posiciona as obras de um jeito diferente, são altas. Então, a gente tem que olhar para cima
e muitas vezes ele posiciona no chão. Então, a gente tem que dobrar a coluna, né? Então, é como se fosse uma reverência, tanto para cima quanto para baixo, do trabalho dele. Ó, tudo que eu estou falando são pinceladas, tá? São muitas obras, então não sei se está muito rápido. Esse é um outro interessante também. As obras são do artista Daniel Otero Torres, ele é colombiano, e ele retrata um pouco sobre a escassez de água limpa para as pessoas beberem devido ao que está acontecendo com as minas de ouro que poluem os rios na Colômbia. Esse painel é um mural gigante, é lindo. Esse é um mural pintado por um coletivo que chama Aravani Art Project. Eles são artistas cis e trans da Índia, de Bangalore, e fizeram esse mural para passar esperança e alegria às pessoas que estão mudando de gênero. Tem muito disso, muita arte que vocês vão ver ainda mais para frente, disso, de cis, trans, de indígenas, realmente assim, estrangeiros, queers, né? Esquisito, às vezes, né? Não que isso seja esquisito, mas eles retratam muito disso nessa. A Beatriz Milhazes. A Beatriz Milhazes é uma das artistas que está sendo homenageada lá. E eu pus aqui o meu Instagram porque eu falei bastante sobre ela e eu acho que está bem, bem bacana. Pavilhão de Artes Aplicadas na Sala de Armas do Arsenale foi uma colaboração do Victoria and Albert Museum de Londres e a Bienal. Eles convidaram a artista brasileira Beatriz Milhazes, que fez um projeto desenvolvido especialmente para lá. Ela se baseou em tecidos desenvolvidos em tear com uma grande variedade de processos de regiões e culturas, principalmente da América do Sul, da África, do México e do Japão, e usou como ponto de referência para suas produções monumentais. As suas criações carregam o humano em sua excelência, na procura do belo espiritual, da alegria cromática e da vida. Logo na primeira sala, você se depara com um grupo de colagens que mostra a forma de pensamento da artista através de colagens de papéis variados sobre papel. Esse grupo de obras em diferentes meios cria um espaço de observação e interação com a arquitetura do prédio, com os tijolos, com as colunas e com a atmosfera histórica. Minha filha ficou emocionada porque ela adora Beatriz Milhazes. Mostra um pouco mais, porque realmente assim tá enorme, grandioso. Tá? A Beatriz Milhazes, vocês já tiveram a oportunidade de ver as pinturas dela? São pinturas que não são muito perfeitinhas, diferente das gravuras. Vou passar o som. As pinturas, ela faz um processo que também parece uma colagem. Ela pinta sobre um plástico, e ela cola esse plástico e ela tira. Então, o que fica ela não pega o pincel e pinta direto na tela. É uma outra técnica. Então, às vezes, é uma pintura que fica um pouco, entre aspas, suja, tá? Não tão perfeita. Mas assim, é de uma riqueza de cor e uma riqueza de composição. E ela se basear nesses tecidos, a ideia foi muito legal. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dela que teve na ARPA, que é uma feira que tem em São Paulo, que atualmente está sendo na Charles Miller, na praça onde era o antigo estádio do Pacaembu. E ela explicou que ela pegou que todas as viagens dela, ela compra ou ganha tecidos e ela ia sempre juntando, porque ela achou que algum dia ia fazer alguma coisa com esses tecidos. E ela é a segunda vez que ela expõe numa Bienal, tá? E ela foi convidada para fazer alguma coisa, o espaço era gigantesco, ela até achou que não ia ter tempo hábil, porque ela, ao mesmo tempo, estava produzindo para uma outra grande exposição. Foi uma das primeiras vezes que ela, inclusive, fez maquetes. Ela não costuma fazer, mas ela fez em pequena escala os desenhos, meio à mão, para passar depois para o computador e pedir ajuda para pintar, né? Pintar com esse processo dela.
E deu certo, ela não sabia nunca tinha pensado em fazer em pequena escala e depois ampliar, porque geralmente ela vai tomando as decisões na hora, né? Mas ficou realmente assim, é de cair o queixo, de lindo. Tem um pouco mais aqui. Olha que riqueza nos detalhes e nas cores. Eu gosto muito. Ah, que lindo. As obras da Beatriz estão em várias paredes aqui. E, além disso, tem uma coleção enorme de tecidos que ela tem de vários lugares do mundo. África, Índia, México, Congo, Brasil, Guatemala, enfim, vários lugares. E é uma coleção muito bonita. Esse artista me chamou muito a atenção, eu não conhecia, fui pesquisar, ele é chinês, né? E hoje ele é premiadíssimo e ele se diz ser um contador de histórias. Ele faz esculturas que retratam cenas do dia a dia das pessoas, sendo a maior parte até de pessoas tirando selfies, principalmente dessas gerações, da geração mais nova. E nas esculturas, o artista expressa seu amor pela vida e a sua crença na humanidade. Ele mostra o interesse e a vitalidade da vida das pessoas de um jeito bem-humorado e num estilo realista. Olha a próxima escultura, que interessante. Aqui, olha o rosto, é como se já tivesse em movimento. É uma escultura completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Sabe, assim, ela não é chapada, mas ela é um pouco chapada. Ela tem a tridimensionalidade, tem essa coisa que parece que eles estão se mexendo, né? Que é a rapidez. Eu fiquei encantada com esse artista. E ele fez faculdade nos Estados Unidos, e hoje ele tem obras em museus já muito importantes, e ele é bem jovem. Se alguém quiser investir, eu acho que vale a pena. Vou mostrar um pouco sobre essa outra artista também, que são gigantes as obras. Nour Jahuda é uma artista libanesa que ela faz através de tecidos, a maior parte já rotos, esfarrapados. Ela tenta criar uma nova identidade. São enormes, e ela atinge, né, esses tecidos também. E ela tem a história da figueira, da casa da avó. Quase todos os artistas têm muito isso dos antepassados, de mostrar como é forte, de onde vieram. Esse é um outro. Esse artista, a gente se sente como se fosse num labirinto, tá? Ele chama Manal Aldoavan, não sei se eu falei certo. Tem esse som no fundo. E ele fala que é como se for, chama a battle song, Shifting Sands, a battle song, que fala um pouco sobre o poder das mulheres, que ainda não é forte, né, aonde ele é dos países árabes, e as mulheres ainda não têm vez. E ele fala assim, ó, no centro da obra ocorre uma mudança. As mulheres sauditas se proclamam com ousadia. Por meio de uma série de workshops participativos, esse artista ofereceu às mulheres e meninas sauditas uma plataforma para afirmar suas próprias vozes, lançando um grito de coragem e solidariedade. Nas palavras de Aldo Wayan, que é esse artista, espero que esta obra de arte encoraje as mulheres a olhar para dentro de si mesmas e a se apoiar em sua comunidade de mulheres, para se encontrar sua voz, seu espaço dentro deste novo capítulo da história, muito da qual ainda está por ser escrito, porque as mulheres ainda não têm vez lá. Mas é gigante também. Agora, vou falar um pouquinho. É tão bonita essa pintura.
Eu escolhi algumas das obras do Arsenale e agora eu vou falar um pouquinho do Giardino Biennale, tá? Porque se der tempo, ainda tem, além dessas duas, tem os pavilhões fora da Biennale, de outros países que não tem tanto dinheiro para bancar a Bienal. Desse coletivo Macu, eles são indígenas e me contaram que levaram perto de 3 meses para pintar. Eu não sei, mas eu acho que deve ter levado mesmo. Então, é um coletivo de índios que ficaram 3 meses em Veneza para pintar isso. Foi a pedido do Adriano Pedrosa, e eles retratam com as cores, os símbolos, tudo da tribo deles. Esse é o principal pavilhão da Bienal, na verdade. Quando vocês veem fotos, tem isso na frente. Vou mostrar um pouco como é, tá? Lá, quando você entra, é um jardim enorme, super bem cuidado, lindo. E tem esses pavilhões. Olha, aqui dá para ter uma ideia do que é. São vários pavilhões. Japão, Rússia, ideia do que é. Que bonito o pavilhão da Grécia. O jeito de colocar os tijolinhos é uma obra de arte. Então, dentre esses pavilhões, Que bonito. dentro deles, agora eu escolhi algumas coisas, tá? Essa é a primeira sala, assim, que você entra naquele que tem o coletivo Makuto pintou. Essa sala tem um pouco de história do abstracionismo, mas mais da África, Middle East, da América Latina, que não são obras tão geometricamente centrais, como a europeia. Elas têm o geometrismo dela, mas mais orgânicos e com uma cor bem específica, e utiliza não só material de tela, mas bambu, madeira, outros materiais. Essa obra central é de uma artista brasileira, ela chama Ione Saldanha. A obra central da sala está um arraso, é da Ione Saldanha, e ela quebra a fronteira, ela aumenta o material de apoio, ela pinta sobre bambu. Olha que incrível. Ela prepara esses bambus que ela tinha, ela tem todo um processo tal, e ela começa a pintar também com desenhos meio indígenas ou com coisas que remetam à ancestralidade, e ficou tal uau, e assim, é de cara quando você chega. Eduardo Terrazas. E olhando de longe, parece sobre tela, mas perto você percebe que é uma tapeçaria. Então, é isso que é legal, eles começam a mudar, não é só pintura sobre tela, né? Um pouco mais, olha, a gente tem Tarsila do Amaral, Cícero Dias, Vinho de Cavalcante. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns artistas alguns artistas que eu gostei bastante. Essa, em especial, é uma francesa, ela chama Giulia Andreani. Essas pinturas são da artista francesa Julia Andreani, que retrata as mulheres fazendo trabalhos que antes é o que elas poderiam, né? E tem uma parte que dá uma sumida, é como se fosse uma amnésia, porque as mulheres não tinham direito a fazer muitas outras coisas. Bem interessante. Muito interessante essa fotografia, como se fosse, né? Uma pintura imitando uma fotografia, só que os rostos somem. Então, essa Julia Andreani, ela quer retratar pessoas que já estiveram... Ela é espírita também, eu acho que ela talvez seja até meio médium.
e ela retrata mulheres que já trabalharam, que não estão mais entre eles, tá? Então ela some os rostos, ela dá essa apagada. E é diferente de todas as obras que a gente viu e acompanhou. A sala mostra pinturas de Kay Walkenstein, que é um artista, não sei se é mulher ou homem, de filha de mãe irlandesa com pai indígena da tribo Cherokee, e retrata paisagens americanas com como se fossem dizeres, né, os símbolos indígenas, porque o que acontece? Os americanos estão tentando apagar a história indígena de suas terras, e ela quer mostrar que isso faz parte. As cores que ela usa é muito bonita, lembra até uma pintura mais modernista, é bem interessante. Vou começar agora com o pavilhão que eu mais gostei, é o pavilhão da Espanha, tá? Então é um prédio separado, a Espanha que banca, ela que levou o artista. A gente está no pavilhão da Espanha, e as obras é um compilado de vários museus espanhóis que pegavam sobre retratos das terras a serem colonizadas, tanto da África, da América Latina, mas retratam de jeito como se eles fossem romantizados e que não tivessem exterminado com tantos povos indígenas. E a sensação é de descolonização, sabe? Porque a ideia mesmo era ficar com a terra só para eles, né? Obras da série Extinção. É um pouco extinção. É um pouquinho assim. O pavilhão da Espanha, eu acho que é um dos únicos pavilhões que retrata realmente, toca na ferida, sabe? Na ferida do homem branco, ir lá e massacrar os indígenas. Tem um pouco mais para frente. Ai, deixa eu Muito bom. voltar um pouco para vocês. Ai, fiz besteira. Calma aí, deixa eu ver como é que eu faço. Dá um Eu, page up. Isso. eu não me lembro, deixa eu ver isso aqui. É. Onde a gente está? Está. Aqui. Só dar um pause. Eu sei da Espanha, como se fossem monumentos e imagens a heróis que batalharam, tiveram suas bombas caladas, aquelas obrigações, e que lutaram pelo seu povo, pela sua terra, foram resilientes, e é uma homenagem a eles, e até hoje a gente tem eles dentro de nós, né, como vozes para serem ouvidas. Por trás de cada um tem uma explicação de quem é. São ouvidos falando se for uma pedra, porque eu vou mostrar a coisa forte. Aqui a minha filha falou pouco. Mas está muito baixo. É, que acho que muita gente já ouviu falar, mas que o que ele fala, que eu achei interessante, foi que trouxe uma outra perspectiva. Que ao invés dos escravizados eles parecerem estar mais distantes da terra, para não serem mais donos delas, colonizados pelos colonizadores, na verdade eles estão presos a ela, o que torna eles mais próximos, ao invés de distância. É um pavilhão bem forte em relação aos outros. Esse aqui, agora eu vou falar um pouquinho do Brasil. Você está um barulho estranho, né? Deixa eu ver se... Eu não estou ouvindo. Não? Tudo bem, finalmente chegamos no pavilhão brasileiro. E vem com a gente que a gente vai contar um pouco do que tem aqui dentro. Eu pus meu filho para falar, porque ele fala muito bem.
Muito bem, a primeira aula que a gente se depara, chegando aqui no pavilhão brasileiro, é sobre a língua artificial Caraputó, da tribo de Caraputó. Então, o que ela está representando? Como minha mãe linda contou antes, o tema da Bienal é Foreigners Everywhere, ou você ser um foreigner na sua própria terra. Aqui está representando a luta pela tribo Caraputó, pelos espaços dela. Então, a gente pode ver aqui marcas de tiro, marcas de bala contra as armas usadas pela tribo, que também são instrumentos musicais, onde eles substituíram as partes de dentro, jogavam com pernas, mais fortes, mas também com uma arma, e está mostrando aí eles se reconciliando, tentando reconciliar essa terra ancestral que foi tirada deles. Interessante também é falar sobre a rede, porque na cultura indígena, eles não têm passado, presente e futuro, é tudo interligado. Um pouquinho mais sobre o pavilhão brasileiro. Tem esse som no fundo. E uma coisa bem interessante é que a semana passada a gente recebeu o manto que veio, né? Ficou 300 anos longe. A Féria Pinambá representa, ela fez um manto para Pinambá, e antes existiam 12 mantos que foram levados pelos europeus na época da colonização, e ela já conseguiu trazer um manto de volta, mas esse foi ela quem fez. Com penas de aves encontradas na natureza, não é que eles mataram os pássaros para fazer. E esses mantos, eles eram sagrados. Quando os europeus tiraram esses mantos das tribos, eles tiraram um pouco da alma das tribos. Isso é muito triste. Isso é para representar o vazio. Então, a semana passada chegou finalmente no Brasil um dos mantos Tupinambá e foi recepcionado, né? Até os indígenas queriam fazer mais e não mais festa, mas não conseguiram. Mas é como se trouxesse a alma deles de volta. O pavilhão da Austrália está muito interessante. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas eu quero que vocês se atentam aqui, tanto na parede quanto no teto, que é muito escuro, não dá para ver. Tem nomes, tem uma árvore genealógica. Vou mostrar. A gente está no pavilhão da Austrália. Eu vou tentar explicar um pouco porque é muito complexo. Em volta das paredes inteiras tem a árvore genealógica de 65 mil anos atrás, sendo que mostra o relacionamento dos brancos na Austrália com os aborígenes, e a ideia era, infelizmente, limpar a Austrália dos aborígenes. Então, eles queriam fazer com que o sangue dos aborígenes não fosse mais puro. Então, até o estupro, infelizmente, era como se não tivesse problema se alguém estuprasse um aborígene, porque eles não queriam que tivesse sangue puro. Aqui tem uma água para refletir tanto o teto, que também não dá para ver muito, mas está cheio de nomes escritos. E na mesa, no centro, tem relatórios de pessoas que morreram em vários anos. É muito triste essa história. Eu não sabia sobre a Austrália. Uma outra coisa muito triste é que os aborígenes hoje são 3% da população e 31% dos presos, e que eles não têm muitos direitos. Se, por exemplo, eles ficam doentes, eles podem até ter um médico, mas é difícil ter um remédio. E não tem tantos direitos. É muito
triste. Não sei se vocês estavam familiarizados com isso, eu não estava, então me chocou demais. O pavilhão da Venezuela com arte cinética. O pavilhão da Venezuela tem arte cinética. E vamos conhecer lá dentro. Então, esse artista, Juvenal Ravelo, é um artista bem importante, venezuelano, e nesse espaço ele fragmenta e desconstrói o espectro, né, cromático através de uma sequência processada por diferentes meios. E ele convida o espectador para entrar nessa instalação. Tinha uma outra, que era uma projeção que ele fez, mas não dava para filmar, porque quando como vinha por trás, a luz, quando eu filmava, eu acabava atrapalhando a projeção. Mas bem interessante. Seu pavilhão da Hungria. Estamos no pavilhão húngaro, que é um trabalho muito interessante do Marco Nele. Ele mistura pérola, tinta, madeira, são se você se sentisse dentro das boates noturnas de hoje em dia. É bem bacana, com cores bem fortes, muito legal. E a instalação dele mexe muito com sons, além das luzes. Pavilhão de Israel. Esse é o pavilhão de Israel. Os artistas e curadores não abrir a exposição enquanto não tiver um cessar-fogo e os reféns forem libertados. Então, não teve. Israel está fechado. Muito triste. Pavilhão dos Estados Unidos. Esse Jeffrey Gibson, ele é indígena, ele faz parte da comunidade LGBT, ele é queer, ele é estranho, esquisito. E ele está fazendo bastante sucesso lá. É uma arte extremamente colorida. E eu vou mostrar. Now, then when. Ele criou esse tipo de letra. E ele fala, né, aqui, ó, ele desenvolve uma prática interdisciplinar e uma linguagem visual híbrida, que se baseia nas histórias americanas, indígenas e queer. Queer é esquisito, é tudo aquilo que não é muito comum a ver. E ele tem referências a subculturas populares, literatura e tradições artísticas globais. É a primeira vez que os Estados Unidos colocam uma pessoa da representação dos índios numa Bienal, tá? Mas se alguém quiser ler, depois vai ficar gravado, né? Porque eu não quero que fique muito cansativa a apresentação. Olha que interessante, é tudo muito grande, tudo pintado perfeito. We are made by history. É bem grande esse pavilhão. E olha, mostra os detalhes, ele pinta muito direitinho. Acrescenta miçangas, é bem colorido. Pavilhão do Canadá. Esse pavilhão, eles pegaram pontas de vidro e eu tinha um número lá, eu não me lembro de quantas pontas eles fizeram, e eles fizeram como se fosse o pôr do sol lá dentro.
Nessa instalação, no site específico recente do artista Kabuani Kiwanga, ele fez 3 grandes pinturas semi-transparentes em tecido e foram penduradas ao longo do hall central desse espaço, evocando cores encontradas no English Garden vizinho. As cortinas também funcionaram como containers para as esculturas híbridas de metal, volumes infláveis e plantas vivas. Eles referenciam os containers de vidros do século XIX usados para importar as plantas estrangeiras para a Europa. As esculturas apontam para uma manipulação da arquitetura e da natureza ao longo da história para servir aos desejos humanos. Não, foi um pavilhão que estava muito bonito, mas não sei se tão forte quanto os outros. A lateral também é pintada com as miçangas, tá? Imagina, é muita miçanguinha. Esse é o pavilhão da Tchecoslováquia e da Eslováquia. Esse é o pavilhão da Tchecoslováquia e fala sobre ter pego uma girafa e colocado ela em disposição em Praga. Ela teve só 2 anos, coitadinha. E daí fala um pouco sobre quão injusto é isso de você pegar mais e colocar no zoológico para as pessoas olharem. E aqui é como se estivesse entrando dentro do pescoço da girafa. E mais um pouco do detalhe, assim. E o barulho, né? Eu vou falar um pouquinho, né? Porque eu queria que desse tempo. Vai até que horas? Dá tempo de falar um pouco ou não? Dá tempo, sim. Vai até Dá umas tempo? 9, a gente, no máximo, termina 9h30. Mas, Tá. Não, pelo menos, antes, eu dei uma pincelada em alguns pavilhões tá que estão ótimo. fora do Bienal. Espero que não esteja muito cansativo, tá? Só. Tá bom, tá legal. Esse é o pavilhão do Panamá. É um pavilhão grande até. E retrata bastante. Se você conseguir tirar o som. Ah, já está certo. Ele retrata as pessoas que trabalhavam muito na abertura do Canal do Panamá, tá? E nas mulheres que nunca são mencionadas, mas que, graças a elas, ajudaram esses homens, bravos homens, a fazer isso. Aqui, é um artista, ele chama... não, ele chama um artista... Não, acho que eu não anotei o nome desse artista. Isso é terra de lá, tá? Eles falam, isso aqui é como se fosse a estrada que eles estavam abrindo, que é uma mata, uma selva tão densa no Panamá, que era quase impenetrável. Então, muitos homens morreram para fazer essa transposição, para ajudar na construção do Canal do Panamá. Aqui um pouquinho mais, né? Dentro dessa instalação intitulada Selva. Até isso aqui eu peguei da internet. Fala, os espectadores se encontram rodeados por uma série de desenhos monumentais com traços bem expressivos. E é como se você estivesse no jungle, dentro da selva mesmo. E que era uma coisa muito perigosa. Essas são mulheres sempre de costas no Panamá, porque elas não são valorizadas, não eram valorizadas. Estou falando isso, eles se tratando sobre o passado, tá? E as pessoas que faziam parte ou de suas famílias, ou que elas ajudaram, porque elas também ajudavam a cavar, levavam terra. As mulheres foram muito importantes, sempre, mas não eram retratadas. E aqui eu não mostro muito, mas eles fazem colagens de tipos diferentes de penteados que elas usavam. Então, aqui tem no cabelo, sabe? É bem interessante. Mais um pouquinho também do Panamá. Realmente, o Panamá estava grande, esse pavilhão.
Esse é o pavilhão da Mongólia. Ele é esquisito. Ele fala que a gente tem que. Ele deixa o espectador interpretar suas obras e procurar a beleza natural, apesar das críticas escondidas. É como se você tivesse alguém te olhando o tempo inteiro, sabe? Esse big eye. E barulho também. Quase todos os pavilhões têm um som de fundo. Esse eu adorei. Acho que foi um dos favoritos meu e dos meus filhos, o do Azerbaijão. Que eles fazem? Eles pegaram 2 personagens, a Marilyn Monroe, ícone brasileiro, ícone americano, pop, hollywoodiana, e um cara estivador. E o que seria se os dois tivessem se encontrado, se apaixonado e casado? Então, é uma história fictícia entre os dois, que é uma coisa assim inimpensável, sabe? Que absurda. E eles retratam a vida dele. Aqui um pouco de um vídeo, como se você estivesse dentro de um videogame. É uma coisa muito esquisita também. Ele te dá uma sensação estranha. Uma coisa também que eu não falei é que nessa Bienal, diferente das outras, tinha muito mais pintura do que escultura. E tem. Eu dei uma Muito bom. escolhida, não sabia quanto tempo ia ter. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido muito cansativa. Excelente. E é isso. Muito legal essa Ótimo. forma que você fez com os pequenos vídeos. Muito interessante, que dá uma. É um outro estilo, né? E é interessante, você mergulha mais, né? Muito legal. Porque para mim é importante o contexto geral, os detalhes, e você consegue ver, geralmente tem uma pessoa perto, então compara, né, o tamanho, a escala. Geralmente eu faço assim, para mim, Muito, uma recordação. Uhum. muito bom, Muito Maiana. Muito bom, bom mesmo. Maiana. Obrigada, muito obrigada. Descompartilha a tela, Maiana. Vou descompartilhar, calma aí, como é que faz? Tem que Ai, deixa eu ver. sair do modo compartilhar. É Não esse sei se mesmo, o né? Vaga. Não. Stop share. Ok. Aí, Isso, legal, muito bom. Ótimo. Ivan, muito bom. vamos lá. Tá sem som, Ivan? É até bom. Vai, Você não Ivan. perderá, você poderá perder os meus comentários. Bom, mas Ah, ela não, os outros não, você pode. Bom, primeiro agradecer essa apresentação para nós fantástica, foi como se nós estivéssemos dentro da Bienal, né? Que bom. Gostei muito da forma como se apresentou, com clareza, com didática, nada melhor do que uma artista para fazer essa apresentação para nós. Segundo, eu queria comentar com você também que pelo que eu pude sentir, essa Bienal teve os mesmos eixos da nossa Bienal aqui, que foi no ano passado, né? Sim. Que foi muita arte queer, muita coisa lembrando ancestralidade. No nosso caso, tinha muita coisa afro, e muita coisa indígena. é. E só que o que eu achei interessante tem uma pergunta que é o seguinte: você mostrou aí um pavilhão que só tinha gente brasileira, que eu considero assim de primeiríssima qualidade, né? Ione Saldanha, Ana Maria Maiolino, Cícero Dias, de Cavalcante, mas não era a mostra que estava dentro do pavilhão do Brasil. Que mostra era essa, né? Então essa é uma primeira pergunta. Segunda, aqui no Brasil, na nossa Bienal, tinha muita land art, tinha muita coisa
de botânica, de galho, de folha, e eu não percebi muito essa tendência aí. Então, são essas duas perguntas que eu queria te fazer. E um último comentário, que é uma coisa interessante, né? Como os Estados Unidos trabalhou bem essa questão indígena. Porque a nossa arte indígena, desculpa aqui, falando francamente, aqui com a minha pobre sensação de não ser artista, é uma coisa que ainda está trabalhando ou mesmo copiando o artesanato. Na minha opinião, nós não explodimos ainda dentro dessa arte indígena. E os dois artistas que beberam na fonte ancestral aí dos indígenas, eu fiquei maravilhado com essa Amy Whitehorse e com esse Jeffrey Gibson, mas com ela, de qualquer maneira, ambos são sensacionais. Eles conseguiram pegar o material dos índios e fazer uma coisa nova, fazer realmente uma arte que avançou, que progrediu. Então, isso para mim assim já valeu a apresentação. E eu fico com essas duas perguntas, então, tá? Primeiro, assim, que se pudesse fazer também um paralelo para nós, seria interessante a Bienal daqui e de lá, como é que os eixos motores, como é que a exploração da vanguarda da arte acaba ela sendo uma coisa só no mundo inteiro. Obrigado por sua apresentação. Adorei, Maiana. Muito obrigado. Bom, obrigada, Ivan. Deixa eu ver se eu vou lembrar de todas as perguntas. A minha memória não é a melhor, tá? Bom, aquela parte que mostra Tarsila do Amaral, Cícero Dias, estava nesse prédio que foi pintado pelo coletivo Mactu, tá? Era numa sala mais distante da entrada. Então, eles pegaram... Tinha também muita coisa do Diogo Rivera, que eu não mencionei, nessa sala, tá? Não fora. E da esposa dele, esqueci o nome dela, a que tinha a monocelha. Frida Kahlo. Super... Frida Kahlo, exatamente. Também tinha ela perto até da Tarsila. Eles quiseram, eu acho que, retratar pessoas que não eram tão bem aceitas. A Tarsila, quando começou a fazer o expressionismo dela, né, depois que ela veio da Europa e foi para o Brasil, a arte dela, junto com todo o grupo modernista, não era nada bem aceito. Inclusive, Monteiro Lobato acabou com a Anitta Malfatti, coitadinha da Anitta. E mesmo o Diogo Rivera, muralista, também não era tão bem aceito. A Frida Kahlo, coitada, só foi ser bem aceita bem depois. Então, era uma sala meio dos caras que não foram aceitos, mas que hoje são o topo. Imagina, é quase impensável comprar uma obra deles. Qual que era a segunda pergunta? Land art. Land art. Tá. Os eixos das bienais, fazer uma comparação de eixos. Então, realmente, a Bienal de São Paulo, a 27ª Bienal, estava com bastante coisa indígena. Logo que você entrava, né, no térreo, tinha aquela parte das árvores e galhos torcidos para trazer um pouco da terra deles para dentro do que a gente tem hoje. Eu acho que os indígenas nos Estados Unidos, né, tanto esse Jeffrey Gibson, a Amy Whitehorse, tinha aquela outra Kyle que eu mencionei, que ela retratava o Grand Canyon, mas com simbologias indígenas. Eu não estudei tão a fundo eles, tá? Mas me parece que eles estão muito mais internacionalizados do que os nossos, que ainda parece uma coisa mais artefato, mais artesanal, mais vime, cestinha. Apesar de que essa Célia Tupinambá, que conseguiu, através da arte dela, muitos pedidos, porque isso foi uma coisa que já vinha sendo feita, conseguiu trazer esse manto que estava, acho que no museu, não sei se era na Suécia ou Dinamarca, para o Brasil. Isso é um ganho enorme. O pavilhão do Brasil estava bem interessante, diferente. Há 4 anos atrás, eu também estive na Bienal, eu não tinha curtido a Bienal. O pavilhão do Brasil, aliás, eu tinha detestado, porque eles tinham mostrado sobre a favela, uma dancinha que só mostrava a bunda, sabe? Me deu a sensação que tinham colocado o Brasil no lixo do lixo, assim, uma música alta. Eu mesma quase não suportei ficar lá dentro. E dessa vez não, essa vez tinha uma pessoa explicando direito sobre o pavilhão, sobre as armas, que eram os chocalhos, e que eles usaram para afugentar
os estrangeiros, né, os colonizadores. Mas é uma arte bem diferenciada mesmo, essa americana. E ainda por cima que, por exemplo, aquela Amy Whitehouse, ela está lutando para libertar as terras dos ancestrais dela, que estão hoje, inclusive falaram que eles estão fazendo gasodutos, e isso pode até dar terremotos na terra. Eu não sei qual é a relação, eu não sou engenheira, mas pelo que eu li nos textos, é uma coisa muito grave. E esses deslocamentos de terra, então já não é como era antigamente. Tem mais uma pergunta que você fez, né? Qual que é? Não, é isso mesmo. Esse Deu processo para responder? obrigado. Esse processo de extração do petróleo que está sendo feito nos Estados Unidos, aqui eu vou aproveitar aqui agora, só tem engenheiro na maior parte desse grupo. É um processo que é assim, é uma explosão do subsolo, se explode o subsolo, Nossa. e se faz um craqueamento do subsolo para a extração de petróleo, né? Então, assim, ninguém sabe aonde vai dar isso realmente, é uma técnica muito perigosa, Nossa. Então, por isso que dos altera o terremotos. lençol Ela fala freático. disso. Mas não, você respondeu tudo sim. Muito obrigado, viu? Tava espetacular. Muito obrigado. Muito legal. Roberto, vamos lá? Mariana, Dando um antes, tchauzinho, né, Roberto? é, Mariana, antes de mais nada, parabéns. Tua apresentação foi ótima. Você tem bons genes, pelo menos dos que eu conheço, teu pai, tua mãe, teu tio, etc. e tal. Que Eu legal. Eu queria até falar uma coisa. Se você puder, de vez em quando, participa das nossas reuniões às segundas-feiras. Eu sei que nem sempre você pode estar disponível, mas quando você tiver, com certeza você vai enriquecer o nosso grupo. Eu de arte eu não entendo nada. Realmente o pouco que eu sei, eu estou aprendendo com os amigos que participam desse grupo aqui, tá certo? Agora, eu queria te fazer uma pergunta de leigo, né? Referente aos artistas europeus. Ao longo do tempo, repito, minha pergunta é de leigo, tá? Ao longo do tempo, na Europa, teve o Renascimento, teve a época do Barroco, a época do Impressionismo, papapá, papapá, papapá. Em termos de artistas europeus que você viu lá na Bienale de Venécia, você acha que a Europa tem algum estilo definido do século, desse século? Então, olha, eu não passei o pavilhão de Veneza. Veneza é uma cidade italiana, mas em vez de ter o pavilhão da Itália, tem o pavilhão da própria Veneza. Eles Uhum. estavam com muita colagem e recorte. E, pelo que eu tenho visto, assim, tá uma coisa mais expressionista. A arte em geral, eu falo que tá uma arte comunista. Não é uma arte bela, sabe? É uma arte mais, entre aspas, pelo amor de Deus, tá? Lixosa. É uma Sei. coisa mal feita, uma coisa rápida, é para te dar uma chacoalhada, com tanto guerra, essa parte de LGBTQ+, cis, trans, queer, sabe? Tudo isso está mexendo com os pensamentos demais. Você não... eu digo, é uma coisa comunista, é como se você estivesse desfazendo a base da família, né? Tem de tudo, óbvio. Ainda tem arte belíssima, tem. Mas o que eu tenho visto mais em museus, que eu até fico, puxa vida, porque comparando, vai, imagina, eu não sou nada perto desses grandes artistas, mas a minha arte é uma arte bela, é uma arte que faz bem para a alma, é uma arte que quando você vai num lugar e você vê, uf, que delícia que eu estou aqui. Eu concordo com você. Apesar de não entender nada, eu acho que você está absolutamente certa. E Agora, você vai, fala, desculpa, não quero te você vai numa interromper. exposição, imagina, você vê uma obra do Anselm Kiefer, você sabe quem que é? Não. Então, ele é um alemão, ele faz Ah, obras gigantescas, e ele pega, às vezes, galhos, terra, pedras, e ele soca na obra, é uma coisa bidimensional, tá? Ele faz nos painéis. Quando você chega, você tem a sensação que você está de frente para um campo de concentração Ai, que ou para horror. alguma coisa pós-guerra. Você tem, é uma sensação pesada, é um ar pesado, que você fica até... Te dá uma coisa que parece que dá até falta de ar.
te passa essa sensação. É o que ele quer passar. E realmente ele é muito bom no que ele faz. Mas é uma obra, eu, pessoalmente, nunca teria alguma coisa dele. Não gostaria de entrar num ambiente todos os dias com uma coisa dessa. Mas é uma coisa fortíssima. E ele quer te passar isso, ele quer te passar desde um campo minado de concentração ou de refugiados, ou um céu, desses céus assim, aquele céu cinza, que você vê aqueles pássaros pretos, alguns pássaros mortos, aquela coisa de morte, de podridão. Isso, e esse é um dos artistas mais renomados que tem europeu. Anselmo. Legal. Mas, viu, eu queria até. O Wagner me telefonou enquanto você falava, ele não estava prestando atenção, e ele me pediu para te convidar para você apresentar teus trabalhos aqui num dia desse daqui. Seria muito legal fazer uma Seria mesmo. apresentação dos teus Sim, trabalhos, sem dúvida. certo? Apoio. Não, mas o Wagner foi porta-voz dos outros, né? Mas ele é tímido para falar, então ele falou para mim, fala para ela. Não, tá, pode deixar, eu falo, né? Agora, é uma curiosidade. A última coisa que eu vou perguntar, tá certo? Você esteve em Venécia, que é uma cidade maravilhosa, mas você sabe que Venécia foi fundada pelo pessoal de Pádua, que é uma cidade vizinha. Não, É? é a pergunta mais importante da noite, né? Que eu ia te fazer. Você passou em Pádua e foi olhar a Capela degli Scrovegni? Não, eu não fui. Não Olha, fui. é uma Vou ter que você não sabe. voltar. Então você deve voltar. Vai na próxima, daqui 2 anos você volta e faz um pit stop que fica só 30 quilômetros. Mesmo porque eu falei linda. um dia eu falei sobre a Capela de Scrovegni, que foi pintada pelo Giotto, né, de Nossa, 1300 de e outra, pouco. bárbaro. Mas eu falei muito da Capela de Scrovegni, só não falei do juízo final que ele pintou. E o Wagner me pediu, eu sempre atendo os pedidos do Wagner, que ele é meu chapa, né? Desde criança nós somos amigos. Ele pediu para eu falar do juízo final da Capela de Scrovegni, que foi pintado pelo Giotto. Desde já eu te convido para você assistir, depois você me fala as bobagens que eu falei, tá bom? Vai assistir, com Muito certeza. Muito bom. obrigada. Ok. Obrigado a você. O Nelson quer fazer uma pergunta? Não, eu estava só fazendo um sinal de positivo Ah, aqui, tá. apoiando Não sei se o você que o fez Roberto assim. Muito falou. Tem bom. gente que não consegue levantar a mão. É. Muito bom, Maiana. Muito legal. Gostei muito, gostei do estilo da sua apresentação. Foi ótimo. Não foi cansativa, eu estava Muito boa preocupada. mesmo. Acompanhe o Instagram da Maiana, é ótimo. Adoro, Maiana. Eu te acompanhei em Veneza E- toda, né? Ai, Maiana, obrigada. fala aí onde fica, onde você trabalha, onde é teu ateliê, como é que funciona. Põe no grupo depois, Wagner. Assim, é para a gente poder. É, mas É. você daria para você Eu vou adorar colocar receber no a chat todos aqui. no meu ateliê. Eu fico na Avenida Angélica, no 2100. É muito bacana o nome, chama Edifício da Sabedoria. É um prédio só de médicos. E eu que cuido da alma. Mas não Vira e mexe, esquece, eu Avenida desço o Angélica. elevador, com o jaleco todo sujo de tinta, eles me olham assim, tipo, vão até mais perto do elevador. Eu sou médica da alma. Ai, E o não meu esquece, Instagram é Maiana esquece nos de fazer Baixa, um ele é tudo trabalho. junto. Viu, Maiana? Não esquece de apresentar fazer uma apresentação dos seus trabalhos. Vai ser muito legal. Obrigada. Não, vai Muito ser um bom. prazer. Eu tenho. Bom, eu já pinto há mais de 25 anos. Eu amo arte, respiro arte. E vai ser Legal. um prazer. Eu posso falar um pouco desde como comecei e aonde eu estou hoje. a Inclusive, evolução. estou Ótimo. trabalhando para o meu individual, Vamos que vai combinar. ter em maio do Muito ano que vem. legal. Mas sempre Legal. tem uma outra exposição. Tá bom. Muito bom. E daqui 2 anos, não esquece de falar sobre Pádua, tá bom? Vai ser um Tá bom. prazer. Tá bom. Ok. Então, muito obrigado, Maiana. Foi muito legal. Que Ok? bom, agradeço a oportunidade. Obrigada Foi a você. ótimo. Muito legal. Beijo. Valeu. Muito Na- bom, excelente, Maiana. Muito Olha, na obrigado. semana que vem, eu queria só te avisar, já vamos ter uma palestra do Ivan Regina. Oi, Ivan, fala rapidinho aí como é que vai ser a semana que vem.
Falo, mas antes, já que o Roberto fez propaganda da palestra dele, eu vou fazer das minhas também. Tá? O Maiana, eu apresentei aqui, apesar de não ter nenhuma formação artística, eu apresentei uma biografia do Jorge Guilherme Filho, né, que é o expressionismo Legal, adoro abstrato, que eu pintura. adoro, eu adoro. Para mim, é meu pintor predileto, assim, do Adoro. Brasil todo. E também fiz uma que era a arte moderna como símbolo do inconsciente coletivo. É uma visão junguiana da arte moderna. Elas estão disponíveis no canal, se você quiser assistir depois. E aí você tem o direito de criticar à vontade. Os outros, especialmente o Não, Ari, não, tá bom? imagina, Bom, de jeito nenhum. E arte é muito subjetiva, pelo amor de Deus. Quem sou eu para criticar alguma coisa? você pode me criticar, sim. A semana que vem nós teremos um assunto bem mais prosaico, né? Um assunto bem mais gostoso, ao menos para ser ingerido, né? Porque nós vamos falar sobre queijos, tá? Oh, Ah, que quando delícia. eu terminei meu último livro, eu fiz um apanhado no mundo inteiro de todos os queijos que existiam, a combinação. Então, aí estudei sobre queijos, estava preparando essa palestra para dar para esse grupo, quando eu fui convidado pela Secretaria de Agricultura de São Paulo, já dei a palestra lá para mestres queijeiros, é o pessoal que faz queijo, tá? E então nós vamos ter uma palhinha, nós vamos entender como é que os queijos se harmonizam com os vinhos. Basicamente é isso. Como é que nós degustamos os queijos e como é que eles se harmonizam com os vinhos. Mas você Nossa, falou que que é Então, até legal. a depois. semana que vem, então. Não, que você estava fazendo, você escreveu um livro e daí gerou essa palestra sobre queijo. Era livro É, sobre o quê? É sobre vinho, não é? não, aquele mesmo Wagner lá, da lógica dos vinhos, ele termina Sim. com Ah, legal. um apêndice, onde eu relaciono mais ou menos 400 queijos, uma coisa dessa ordem de grandeza, Tá. com os vinhos correspondentes, porque às vezes a pessoa está na Itália, está na Lombardia, que tipo de queijo se faz aqui e que tipo de vinho eu poderia harmonizar com esse queijo. Então, logicamente, que é uma espécie de um guia para você ir lá e fazer essa relação. E aí, então, me deu essa ideia, já que eu tinha, para poder fazer esse trabalho, eu tive que estudar bastante sobre queijos, então eu vou apresentar para vocês como é que se classificam os queijos do ponto de vista de sabor e como é que eles se harmonizam com os vinhos, tá? É isso, gente. Bom, Muito legal. legal. Tá. Valeu. Legal. Ótimo. Até a semana que vem. Obrigado de novo, Maiana. Até a Obrigado. próxima. A gente Ai, combina uma Obrigado. outra beijos. E depois uma me apresentação. fala aonde que eu vejo essas palestras que vocês já tiveram. No canal Eu te Arte mando, eu Você te me mando o link. manda, Eu Ari? te- Tá bom, Eu te mando. Te obrigada. mando. Ótima semana para todos, tá Tá bom? legal. Tudo Obrigado. bom. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, Ari. Tchau, Rosa. Tchau, Ótima Ivan. Vou semana. perder Tchau. sua palestra, Ivan. Ah, vai? Por Vou quê? para Salta. Ah, tá. Tá Você bom. já esteve lá? Não tive, mas assim, eu tenho uma ideia do tipo de paisagem, sim. E dos vinhos, né? E dos Dos vinhos. vinhos. Lá de Cafaiate, aquela região. Muito Alfaiate, sim, bom. sim. Se você quiser, depois Já até tive por te lá. passo em privado algumas vinícolas para você ir, tá bom? Tá bom, querido. Abraço para vocês. Tchau. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau. Boa Tchau, semana. tchau. Boa noite. Tchau, Maria.